1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao versículo 44. Na verdade, a nossa leitura, os nossos comentaristas, eles dividem o texto até o 44a, que é a primeira parte do versículo 44. O 44b ele vai seguir juntamente com o restante até o 50 e alguma coisa. Amém? Todos encontraram? Amém? 1 Coríntios 15, de 35 a 44. Diz assim a palavra de Deus. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, ou de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, e outra das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se é corpo natural, há também corpo espiritual. Vamos orar de novo? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a sua palavra aos nossos corações, segundo o teu propósito. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nosso texto do capítulo 15, a gente dividiu ele em várias partes, são muitos versículos, mas até um pouco menores do que geralmente a gente costuma tratar, porque são muitos assuntos e para não passarmos muito corrido. O texto que a gente acabou de ler, do 35 até o 44 lá, ele tem 3 exemplos que Paulo traz. Paulo tratou da questão espiritual, ele tratou a questão da continuidade, a realidade da ressurreição, o poder de Cristo na transformação, mas agora ele fala da ressurreição sobre o corpo ressuscitado. E ele traz 3 exemplos que são parâmetros para a gente entender o que é que vai ser nosso corpo ressuscitado. Anteriormente a gente viu que o exemplo é Cristo, que ele é o primogênito dos ressuscitados. Então, a semelhança do corpo de Cristo, nós teremos também os nossos corpos transformados. Mas aqui ele vai trazer 3 parâmetros. O primeiro aí, do versículo 35 até o versículo 38, depois do 39 até o 41 e depois do 42 até o 44. Cada um desses trechos vai falar sobre um aspecto que nos ajuda a entender a respeito da ressurreição. Entrando já no primeiro, versículo 35, ele traz a pergunta que é dada ali pelos cristãos em Corinto, né? Aquele pessoal, como é que os mortos ressuscitam? A pergunta que ele traz, né? Em que corpo eles vêm? Como é que vai ser o corpo? O que motiva essa pergunta? Os historiadores trazem para nós que na época de Corinto, a igreja, ela estava no meio de uma cultura grega. E o povo, os gregos, eles não acreditavam na ressurreição do corpo. A ideia era que a alma era imortal, mas não o corpo. Para o grego, o corpo era uma matéria prejudicial, que quando acabasse, fosse destruída, libertava a alma e a alma ia viver livremente. Então, a eternidade era de alma. E talvez a gente pense, não, mas isso é uma questão lá de Corinto. Hoje, muitos dos cristãos eles ainda têm ideia de uma eternidade sem corpo. Eu já contei aqui aos irmãos algumas vezes sobre um irmão que converteu-se na igreja que ele estava, mas antes da conversão, a grande dúvida dele era justamente sobre ressurreição. E ele não admitia, não chegou a professar o evangelho antes, apesar de a família começar a professar o evangelho, a filha se converteu, a esposa, o filho, todo mundo. Na escola onde ele trabalhava, ele era professor, passou um período como diretor, todo mundo dizia que ele era crente, só que ele não confessava porque ele não entendia a questão da vida eterna.
Por quê? Porque na mente dele ele não admitia essa questão da vida eterna com a alma flutuando lá nas nuvens. Como a maioria das pessoas às vezes acreditam, né? Acredita em vida eterna só um negócio assim, sem corpo. Falta a ideia do corpo, que é a ideia da ressurreição. E que muitas vezes a gente não processa muito bem a ideia, mas a maioria dos cristãos apresentam a ideia de ressurreição meio assim sem corpo, como se não fosse nada material, fosse só o espírito, né? Que fosse meio transparente. A gente até abraça aquela ideia que estão nos desenhos animados, nos filmes, né? Desenho animado, principalmente, a pessoa morre, aí o corpo fica lá e aparece a figura da pessoa ali, só que aí com uma rodinha na cabeça. E aí ele está ali nos filmes, né? Mas a pessoa vai passando assim, passa por dentro dele. E é como se a eternidade fosse daquele jeito. E às vezes a gente tira um pouco isso. Mas Paulo está debatendo aqui com os coríntios, justamente dizendo, ó, vai ter corpo. Né? Quando Paulo fala lá em Atenas, no livro de Atos está registrado, o pessoal começa a zombar dele quando ele fala de ressuscitar o corpo. Para eles assim, ressuscitar o corpo para quê? O Espírito é que interessa. E é por isso que ele fala, alguns vão perguntar, como ressuscitam os mortos? Em que corpo que vem? E aí ele dá uma dúvida, porque no versículo 33 ele começa com uma palavra aqui, né? Insensato. Você sabe o que significa essa palavra? Insensato. Dá um chute aí. Você ouviu muitas vezes? Alguém chuta aí? Para você, o que é insensato? Ele está falando de uma pessoa, descreve a pessoa. A pessoa que faz aquilo que não deve. Que faz aquilo que não deve. Sem pensar assim. Vai fazer você falar uma coisa que não tem nada a ver. E se não tem certeza do que está falando. Mais ou menos por isso. Só que a grande questão para nós, por que eu destaquei a palavra? Porque para nós a palavra insensata é uma palavra até respeitosa. Você chegar, a pessoa está fazendo um negócio, você fala com a pessoa assim, ó, você não deve ser insensato. É um termo que você usa numa conversa mais formal. Então não tem o peso do que Paulo está falando aqui na nossa tradução. Aqui nos tradutores eles vão dizer que talvez uma melhor tradução aqui, que seria mais alinhada com a palavra tolo. Por que tolo? Lembra lá que na palavra, quando ele fala sobre os pecados, ele diz que se alguém chama o irmão de tolo, está suscetível ao inferno. Porque para o judeu tolo é uma palavra muito pesada, é esse peso que quer trazer. Quando ele fala de insensato, ele está chamando, é como se alguém chegasse hoje, imagina a palavra um xingamento, para poder dizer que alguém está fazendo besteira, ou está falando besteira. A gente não vai falar de xingamento, mas o xingamento que você imaginou era mais ou menos o que Paulo estava dizendo, era uma palavra pesada. Então ele diz, insensato, está dizendo, vocês parecem que não pensam. Vocês se vangloriam, que os gregos se vangloriaram da filosofia, que eram pensadores, conhecedores, donos da cultura, donos da civilização, sabedores de muitas coisas. Vocês que acham que são sabedores estão agindo como tolos. Então era uma palavra dura que o Paulo estava fazendo. Então ele diz, é insensatez, vocês estão pensando besteira, vocês estão com besteira. E aí ele traz a primeira comparação, né? O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E ele compara o corpo com a semente e a árvore. Quando você semeia, o versículo 37 diz, semeia não o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo. Então vamos pensar, quem pega uma semente de laranja, a maioria de nós, se você pegar uma semente de laranja, você conhece que é uma semente de laranja, não conhece? Você pega uma semente de feijão, você conhece o caroço de feijão, não conhece? Então todo mundo sabe, feijão. Mas o caroço ele parece alguma coisa com a planta? A semente de laranja ele parece com a laranjeira? Nada, nem com a fruta parece. Mas você associa um com o outro, que a gente conhece. E aí é a comparação que Paulo faz. Então, o corpo é como se esse nosso corpo físico fosse uma semente e o corpo espiritual fosse a planta. Então ele diz, um está relacionado com o outro, mas um é muito diferente do outro, completamente diferente. Então a primeira coisa que ele
destaca aqui, quando ele compara o corpo físico com a semente, é essa diferença. Então, o corpo natural que nós temos é um, e o corpo ressuscitado, transformado, vai ser outro, diferente. Eles estão relacionados um com o outro, porque tudo que é preciso para uma laranjeira nascer está dentro da semente de laranja. Tudo que é necessário para o pé de feijão nascer está dentro da semente de feijão. Tudo que é necessário para um pé de milho nascer está dentro do caroço de milho. Mas eles são completamente da planta. Assim, nosso corpo natural, ele diz, vai ser completamente diferente do nosso corpo espiritual. Ele tem um grau completamente diferente. Segundo, ele destaca que para nascer o novo tem que morrer o velho. Então, a semente, se ela não morrer, se você não enterrar, ela está em processo de decomposição, vamos dizer assim, ele não cresce. Né? Você já plantou manga pela semente? Já plantou um caroço de manga para nascer? A maioria não. Se você plantar, você vai ver o seguinte: a manga ela demora muito a nascer. Para a semente nascer demora. Por quê? Porque a casca da semente era muito dura. Eu me lembro que meu pai fazia esse negócio. Aí um dia ele estava com uma semente de manga e colocou ela no torno da maçonaria do meu avô e pegou uma serra e começou a cortar ela com todo cuidado. Eu cheguei criança e perguntei para ele: o que é que você está fazendo? Ele falou: não, estou cortando aqui a semente de manga. Eu disse: para quê? Para ela nascer mais rápido. Não é porque essa casca que é dura. Quando você enterra, ela demora muito tempo até ela crescer. Quando ela fica fraca, é que entra a umidade lá dentro e aí o miolo dá o broto e começa a sair o broto. Se eu cortar ela, quando eu plantar, vai entrar água mais cedo, o broto já sai abrindo esse corte, por esse corte aqui, nasce vai muito mais rápido. Aí quando eu leio aqui, ele fala: a semente ela precisa morrer primeiro, tem um processo. Então, não dá para entender o espiritual, o corpo ressuscitado, baseado nesse nosso corpo, porque esse nosso corpo ele tem que ir primeiro. Não é só um upgrade, vamos dizer assim, não é só uma transformação, não vai dar só uma. Tem gente que acha que ressurreição é como se o Espírito Santo chegasse e desse um demônio de tinta na gente para a gente ficar novo de novo e começasse de novo. Porque aí o pessoal fica preocupado, né? Ah, não, mas e aquela pessoa que perdeu a perna no acidente, como é que ele vai ressuscitar? Se fosse necessário ter as partes inteiras, como é que o pessoal lá do tempo de Adão e Eva, sabe? Caim, Enoque, Sete, o pessoal que serviu a Deus naquele tempo, como é que esse povo viveu hoje? Não tem nenhum pó deles mais no local. Porque tem muita gente que morreu, que virou pó, o pó já foi revirado, né? Já arrancaram a terra que estava aquele pó ali e foi levado para outro lugar e não sei o que. Tem gente que o pedaço vai estar nas paredes de casa por aí. O Espírito Santo não tem necessidade disso, não tem necessidade da matéria original. Tudo isso, os átomos eles obedecem ao Senhor. Mas a semelhança que é dada por Paulo aqui no grão é justamente para a gente entender isso. Não há necessidade, não vai ser igual. A pessoa vai ressuscitar do mesmo jeito. Tem gente que acha que a pessoa morreu com 90 anos, vai ressuscitar como com 90 anos? Ou vai ressuscitar a criança? E a criança, como é que vai ressuscitar? São perguntas que não têm motivo. Porque a gente fica se preocupando com coisas que não tem que se preocupar. A gente sabe que vai ser em plenitude, vai ser um pouco para a eternidade. Não faz sentido. Vai ressuscitar como criança, vai crescer como, vai aprender como. Nós seremos ressuscitados já com capacidade de viver eternamente. Então não vai ter esse negócio, não vai ter esse tempo de vida que nós temos para poder ter que aprender a andar, falar, fazer tudo isso. Nós já estaremos lá. Então, a semente traz esse exemplo. Então, primeiro tem que morrer, para depois a próxima nascer. E a dimensão. Então, toda essa existência ela tem que se findar para que a próxima existência ela possa surgir. Então, a primeira coisa que Paulo faz, comparando o corpo ressuscitado com a planta semente aqui, é justamente nos mostrar que o corpo ele não vai ser esse corpo simplesmente melhorado, é um corpo transformado. Ele vai ser diferente, ainda vai ser relacionado, mas vai ser diferente. Então, a gente que conhece o feijão e conhece o pé de feijão, vai ser a mesma coisa. A gente se conheceu aqui, o outro vai ser muito diferente, mas a gente vai conhecer, ver similaridade. Tem uma similaridade. Não,
é igual, mas tem uma relação de um com o outro. Então, por isso serve o exemplo da semente que Paulo dá para todos nós. Então, não adianta ficar pensando no corpo, nisso ou naquilo. Entender que Deus tem algo muito maravilhoso para transformar. Apenas entender que no nosso instinto transformado pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir ver, vai ter relação, vai ser algo completamente diferente. A gente vê isso com Jesus, né? Jesus ressuscita e de repente ele atravessa a parede para aparecer aos seus discípulos. Mas os discípulos relatam que havia a marca dos pregos nas suas mãos, aquilo para testemunho deles entenderem. Mas ele não tinha necessidade, ele não precisava comer, mas mesmo assim, ele comia. Ele não precisava abrir uma porta para poder entrar no salão, mas ele estava ali dentro. E ele subia também do mesmo modo. E ele subia aos céus, flutuando, como se a lei da gravidade não operasse sobre ele, apesar de demonstrar que é um corpo físico, comer, ser tocado pelos discípulos e tudo mais. Então é um corpo completamente diferente. Segundo, versículo 39, ele vai comparar os corpos, dizendo: há corpos celestiais e corpos terrestres. Está escrito aí no versículo 40. Mas a comparação começa um pouco antes, no versículo 39, que ele diz que nem toda a carne é a mesma. Que as pessoas ficam: e como é que vai ser? E como ser humano, e a gente vai se ferir? Fala, nem toda a carne é a mesma. Ele começa aqui com a nossa existência, né? Ele diz que uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, né? Uma outra é a carne das aves e outra é a carne dos peixes. Se for pegar a carne dos animais, elas são diferentes. A carne de boi que a gente está acostumado é completamente diferente da carne de porco. Eu acho interessante isso, porque você pega, por exemplo, a carne de porco, ela é praticamente igual em todas as partes do corpo. Já reparou isso? Vai ter ali o gordura, o tamanho do músculo, mas a textura da carne é praticamente a mesma em toda parte. A cor é praticamente a mesma. Só que você pega um boi e mata o boi, se você pegar uma peça de maminha, por exemplo, e colocar ela do lado de uma alcatra, você vai ver que a cor das duas é diferente, vindo do mesmo boi. Aí a carne do boi é completamente diferente da carne do frango. E a carne de frango é diferente da carne de peixe. E aí Paulo diz: até na criação, a carne de um é diferente do outro. Por que você quer que a carne do homem ressuscitado seja igual à carne do homem mortal? Não são. Então, uns são os corpos celestiais e outros são os corpos terrestres. Então, um é o corpo celestial. Por quê? Quando nós lemos lá em João, lá em Apocalipse, ele fala sobre o novo céu e nova terra, a nova Jerusalém. E a comparação de João para a didática nossa é que a nova Jerusalém, ela aparece flutuando entre o céu e a terra. Por quê? O reverendo Leandro Lima, explicando o texto de Apocalipse, ele vai dizer que a nova Jerusalém, ela aparece retratada assim, porque é o lugar onde Deus vai habitar com os homens. Por quê? Porque os homens não podem habitar no céu onde Deus está. Porque lá não foi feito para carne. Não. Mesmo transformado. Vai ter uma possibilidade, mas não é lugar para nós. E Deus não habita na terra, porque não é o lugar dele, é o lugar dos homens. Então ele cria a nova Jerusalém no meio, onde Deus vem para habitar com os homens vão para poder se encontrar com Deus. Mas a nova Jerusalém, aí que a explicação de Apocalipse é interessante, ela é feita para aqueles que vão com o corpo. Porque quem morreu, o que a palavra diz? Que o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que deu. Então o espírito vai para cima, a carne fica aqui e morre. Mas quando for a nova Jerusalém, com a volta de Cristo, nós seremos transformados. Paulo escreve aos Tessalonicenses: os mortos ressuscitaram primeiro, e depois os que estiverem vivos na vida de Cristo serão transformados. E aí, nessa economia aí, essa organização da ressurreição, quando todos estiverem prontos, aí nós entraremos na nova Jerusalém, com o corpo transformado. Por que essa necessidade? É o que Paulo fala aqui. Há uma glória destinada a cada um. Há uma glória no corpo humano agora, porque nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Apesar de nós sermos mortais, apesar de toda a dificuldade, o homem ainda reflete a imagem e semelhança de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que quem tirar a vida do homem, a sua vida será tirada, porque pertence a Deus. Ninguém pode tirar a vida do homem. Mas será outra a glória quando nós estivermos no céu com Cristo. Então uma é a glória nossa aqui, outra é a glória dos nós transformados
por isso que no versículo 41 ele complementa aqui. Ele fala primeiro no versículo 39 da carne dos animais, que é a diferença, para mostrar que existem diferenças. E depois, falando que uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres, ele faz uma comparação com os corpos celestes, falando dos planetas, das estrelas, dos astros. Eles, uma é a glória do sol, e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. E até entre estrela e estrela há a diferença de esplendor. Então, quando a gente olha, o sol, quando é de manhã, ele entra, e aquela luz toma conta de tudo, o seu esplendor é tão forte, tão fulguroso, que a gente não consegue olhar diretamente para ele com tranquilidade. Já em comparação à lua, a gente aprendeu na escola que não tem luz própria. Mas, quando refletida a luz do sol, que assim, do outro lado da terra reflete, nós saímos de casa à noite, quando o céu não está nublado, quando a estação, a lua nova, a lua toda cheia, lua nova, não, lua cheia, perdão, e a luz está brilhante, principalmente quando a gente está fora da cidade, como no campo, na fazenda, algum lugar assim que não tem tantas luzes, o esplendor da lua é algo maravilhoso. Você olha assim, é muito bonita, muito bela. Agora ela vai ser desprezada porque não brilha tanto quanto o sol, ou o seu brilho também tem o seu valor. E aí Paulo vai dizer, olha, um é o esplendor, então o esplendor do sol é um, o da lua é outro, o das estrelas são outros. Mas a gente vai mais longe ainda, se a gente comparar o versículo 41 com o versículo 39. Porque uma é a glória da criação de Deus. Carne e sangue criada por Deus. O mão de Deus é demonstrado ali, porque a palavra diz que os céus proclamam a glória de Deus. Mas a palavra também diz que o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, a criação, ela mostra o poder de Deus. Mas o esplendor dos astros é algo extremamente maravilhoso, vamos dizer assim, muito superior em intensidade como nós olhamos para ele. Então, ele vai mostrar que no nosso corpo humano transformado há uma diferença de intensidade. Uma é a glória de um e outra é a glória do outro. Um é para se olhar nos pequenos detalhes, outro é para ser admirado por seu grande esplendor. Hoje, quando você estuda o médico, que vai estudar anatomia, e vê a complexidade do corpo humano, ele vê que é um Deus. Às vezes eles ficam tão embobecidos com isso aí, que às vezes tem médico que nem quer acreditar em Deus, porque ele vê algo tão grandioso, mas vão justamente na contramão, e aí pensa como que o negócio surgiu do nada. Falta-nos muitas vezes o entendimento que há um Criador por trás de todas essas coisas. Mas o corpo humano é para ser admirado nos seus detalhes, mas a ressurreição é para ser admirada no seu esplendor. Então, naqueles que têm dúvidas, não é igual, vai ser muito maior, vai ser muito mais abrangente, não vai ter as mesmas limitações, mas aí mostra para a gente, tanto na primeira quanto na segunda, que há uma diferença, porque haverá uma diferença do lugar onde nós teremos que passar a nossa vida. Aqui, os nossos poucos anos, a palavra diz sobre 70, 80, que passa disso para serem fado. Outra será a nossa vida na eternidade, onde o corpo será completamente diferente. Então, é um corpo que tem semelhança, mas ele tem uma ligação, mas é diferente. E é um corpo que tem um brilho e uma intensidade completamente diferente. Quando eu falo brilho aqui, não no sentido de luz mesmo, mas no sentido de, como é que podemos dizer, o que emana, daquilo que ele representa, daquilo que ele mostra, daquilo que ele é. Ele tem uma maravilha muito maior. Então, por isso que ele fala que há corpos celestiais e há corpos terrestres. E por último, no versículo 42, no versículo 44, é necessário sair do natural para o espiritual. O versículo 42 diz assim: pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Aqui, como eu falei, até o meio, onde tem um ponto, seria o 44a. Então, os comentaristas, eles pegam esse trecho do texto e vão até aí o ponto.
a segunda metade do versículo 44 deixa para os versículos seguintes, já com a introdução aos versículos seguintes. Então são algumas comparações que aparecem aqui. Ele vai comparar. Então, o primeiro diz: semeia-se na corrupção, quer dizer, nós vivemos aqui agora na corrupção, o ser humano, a natureza, está tudo corrompido. A palavra de Deus em Romanos fala que a criação anseia a transformação, né, que virá da glória de Deus, porque a criação está presa na corrupção por causa do pecado, mas ressuscita na incorrupção. Então, se agora nós temos corrupção que ele fala é distorção, é a coisa estragar, é a comparação que a palavra de Deus faz do ferrugem da traça, aquilo que corrói, aquilo que se perde, aquilo que perde o seu brilho. Quando ressuscitar é incorrupção. Então, se esse corpo é mortal e se deteriora, na ressurreição, nosso corpo não será mortal e não vai se perder, não vai se deteriorar. Segundo, semeia-se em desonra. Nós vivemos agora em pecado, porque nós não somos capazes de deixar de pecar simplesmente. O auxílio do Espírito Santo, ele passa a ser um acidente na vida do crente, mas ainda é um acidente que acontece na vida do crente, porque nós somos humanos. Nós só vamos deixar de pecar quando ressuscitarmos em Cristo, na glória. Então ele diz: semeia-se em desonra, ainda estamos no pecado, mas quando ressuscitarmos vamos ser em glória, onde não haverá mais pecado. Próximo, 43, fala: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Pois nós somos fracos, por mais que o ser humano consiga desafiar muitas coisas. Nós vemos as pessoas subindo altos montes para quebrar seus recordes, correndo mais rápido que podem, nadando em segundos, levantando centenas e centenas de quilos de peso para mostrar o poder. Eles ultrapassam aí os músculos, o pessoal do halterofilismo, que aquele fica enorme para levantar muito peso. Nós vemos as pessoas com os tratamentos, as cirurgias plásticas, cremes e tantas outras coisas, desafiando ao envelhecimento, mas nós ainda somos fracos. Jesus Cristo falou que o maior nascido de mulher foi João Batista, mas ele dizia: o menor no reino dos céus é maior que ele. Para mostrar que o poder que haverá naqueles ressuscitados é completamente distante de nós. As pessoas tentam muitas coisas, mas ainda assim está ali. Nós ainda assim somos fracos, nós ainda assim morremos. Nós vivemos um tempo em que a saúde é completamente desafiada, mas algo que passa despercebido aos olhares. Falava-se sobre exercício, sobre saúde, alimentação saudável. Só que hoje nós vemos pessoas de pouca idade tendo doenças que antigamente eram consideradas doenças de idosos, ataques cardíacos, AVCs e outras coisas mais, de pessoas muito jovens. Hoje tem crianças tendo doenças que antigamente a gente acreditava que eram só dadas em pessoas com mais de 60 anos. Porque não adianta a gente tentar burlar ou fugir da palavra, como fala que o ser humano é frágil. Vai tentar tudo, mas não pode mascarar o máximo, mas o peso vai estar sempre aí, porque nós somos fracos diante do poder de Deus, que é espiritual. Então, semeia-se em fraqueza, e quando ressuscitamos em poder. E aí ele completa no versículo 44. A gente semeia natural e ressuscita espiritual. Então a grande questão que Paulo fala aqui no corpo é que o corpo do ressuscitado ele não será um corpo natural como ele é agora. E aí isso me faz lembrar da minha avózinha, mãe da minha mãe. Minha avó, ela nasceu com paralisia infantil, naquela época tinha isso. Então ela tinha uma perna mais curta do que a outra. E por conta disso, ela tinha uma coluna que parecia um S. Então, tudo que se ia fazer tinha sempre um problema, que já idosa, com o princípio de osteoporose e a coluna toda torta. Então tinha que tomar muito cuidado com isso. E ela morria de medo, porque ela não conseguia subir uma escada direito. E às vezes a gente tinha que enganar ela para levar nos lugares. E juntava eu e meu irmão, que é um irmão mais novo, que a gente é mais ou menos do mesmo tamanho desde os 14, 15 anos. Então, e ela era pequenininha, bem pequenininha. Daí a minha mãe tem 1,5 m. Ela era menor que isso. A gente ia comprar sandália para ela, tinha que ser sandália de criança, porque com
entrava na sessão infantil, o pé dela era 32, se não me engano. Então a gente chegava em algum lugar, quando voltava aqui em escada. Quando ela via a escada, antes dela pensar muito, cada um segurava no braço, levantava ela, subia a escada e colocava ela lá em cima. Mas ela dizia assim: quando Jesus voltar, e eu subir lá em cima, eu vou correr, isso aí tudinho lá em cima. Porque ela entendia, ela dizia: quando eu ressuscitar, eu vou ter essa perna ruim. Quando eu ressuscitar, eu vou ter uma perna boa, eu vou poder correr. Porque eu não corri aqui, lá na eternidade eu vou poder correr. Eu guardo isso no coração, porque muitas vezes aqui Paulo tenta entregar o coração para os cristãos em Corinto. Às vezes a gente fica preocupado, mas o que a palavra de Deus diz é que esse é o nosso corpo carnal. Nós aqui enfrentaremos doença, nós enfrentaremos morte, nós enfrentaremos destruição, nós enfrentaremos fraqueza e muitas outras coisas mais. Mas em Cristo, quando ressuscitados, é o espiritual. O espiritual não no sentido do espírito como a fumacinha que as pessoas veem, mas espiritual no sentido que será um corpo de matéria transformado, algo que poderá fazer muito mais do que nós fazemos, e algo que vai durar eternamente. Os comentaristas até falam, porque na citação de Paulo aqui, ele traz muitos textos que vão nos lembrar lá na criação de Adão. Né? O primeiro Adão foi ser vivente, o segundo Adão, que é Cristo, é espírito vivo e vivificante. Assim como em Adão todos morreram, porque Adão é o cabeça de toda a raça humana, em Cristo seremos ressuscitados, porque Cristo é o cabeça dos salvos, Cristo é o cabeça da igreja, nele nós seremos ressuscitados, e teremos um corpo semelhante ao de Cristo, quando ressuscitado também, porque a palavra diz que quando nós chegarmos no último dia, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, o Espírito Santo, vai também nos ressuscitar do mesmo modo. Então nós seremos espirituais, não no sentido de falta de matéria, mas com a matéria perfeita, porque Adão foi criado em teste, porque lá ele precisava comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida, para poder viver eternamente. Por isso que ele foi expulso quando pecou, para não viver eternamente. Mas quando tivermos a ressurreição, aí nós teremos como pleno novamente, porque a gente não vai precisar mais disso, nós seremos eternos, porque seremos transformados em Cristo Jesus. Semeia-se o natural, ressuscita o corpo espiritual, conforme diz o versículo de número 44. Amém?